Olá, Alma Luzes! Gostaram do nome? Esse é o nome de vocês agora. Alma Luzes, bem-vindos ao Alma Luz. Eu sou a Carol Cardoso e vou ter o prazer de estar aqui com vocês nos próximos minutos para a gente mergulhar novamente no livro Maria de Nazaré, que é um livro escrito por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês e que proporciona para a gente uma máquina do tempo que faz com que a gente se transporte para os bastidores da vinda do nosso amado Mestre Jesus aqui para a Terra, mostrando esses anos antes da sua vinda, da sua chegada, a preparação no plano espiritual, a vinda da sua mãe, a nossa amada Maria de Nazaré, e todo o trabalho que ela realizou ainda não estando encarnada entre nós, né? A gente já falou aqui nos primeiros vídeos, hoje vai ser o 6º vídeo da série, a parte 6, que a gente trata das consequências do que aconteceu no vídeo anterior, né? Da entrevista que foi feita com a pequena Maria de 7 anos, que é de uma beleza maravilhosa quando se lê o livro, mas eu sei que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo gosta muito de ler, essa é a verdade, e não tem problema, porque estou aqui para ajudá-lo, estou aqui para tentar fazer dessa tarefa uma tarefa agradável. A gente não vai ficar lendo aqui palavra por palavra, não, eu vou fazer um resumão daquilo que foi... que consta no próximo capítulo que a gente vai ler, que é, definitivamente dessa vez, a gente vai ler um capítulo completo, que se chama Os Rabinos em Conselho, e que, como o próprio nome diz, eles entram em conselho justamente após essa visita do Rabino Azedam Moá e os outros 2 amigos seus, colegas seus, que foram até a casa de Maria de Nazaré para provar aquela menina, né? Fazerem perguntas, e saíram de lá muito mais embasbacados do que eles jamais imaginaram. Mesmo ele, o Azedam Moá, que também teve uma profecia sobre a vinda dela, né? Sonhou com a vinda dela, dessa menina exatamente essa, né? Como a gente fala nos vídeos iniciais, mesmo ele ficou muito mexido com tudo que aconteceu. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no livro, nesse capítulo que eu falei para vocês. E claro, a gente está falando aqui do povo judeu, né? Naquela época de Jesus, muito conectados com a sua religião, né, que isso a gente já está cansado de saber, né, na questão da valorização extrema dos patriarcas, dos profetas, da lei de Moisés, e de toda a sua história com a fuga do Egito, né? Eles também foram escravos na Babilônia posteriormente, também relata tudo isso, e toda a fé, a certeza absoluta que eles tinham de serem o povo escolhido, por adorarem o Deus único, e que isso tudo fazia com que eles tivessem, né, desde a época de Moisés deixou especificado de forma muito clara e muito clara, não sei se clara é a questão, né? Porque eu acho que tem muita coisa que está aberto sim à interpretação, mas ele deixou registrado tudo aquilo que era esperado das pessoas que seguiam essa religião. Tanto que a busca pela Terra Prometida, né, que ocorreu desde a saída deles lá do Egito e culminou então com a chegada em Jerusalém, a construção do templo, e fez com que esse lugar se tornasse um lugar muito sagrado para o povo judeu. E claro, com o tempo foi se constituindo toda a formalidade dessa religião, com constante, obviamente, de uma hierarquia sacerdotal
e esses sacerdotes, liderados por um sumo sacerdote, o príncipe da igreja, eles se reuniam periodicamente para discutir as questões das leis, enfim, eles, apesar de eles serem governados administrativamente por Roma, Roma deixava a eles a liberdade de se governarem religiosamente, né, autogovernarem. E isso era de extrema importância para eles, né, de ter certeza que todos estavam seguindo os preceitos da lei ao pé da letra. E era isso mais ou menos que eles faziam ali nessas reuniões, a discussão ali dos pergaminhos da lei, as interpretações dos pergaminhos da lei. Claro que existiam ali algumas diferenças de divisões e interpretações. Tem aquela série que talvez vocês já conheçam, né? Eu não sei se eu já falei dela aqui para vocês. Acho que sim. A The Chosen, né? Em português eu acho que é Os Escolhidos. Eu acho que é isso, que tá agora, eu acho que no Amazon Prime, mas já teve no Netflix, tá disponível no YouTube, tá disponível no próprio aplicativo da série, que se chama The Chosen, o aplicativo, né, agora, The Chosen em inglês, eu vou colocar depois na legenda para vocês poderem procurar, e ela tem algumas passagens interessantes que demonstra que dá para se ter uma ideia dessas, de como que era ali um dia no Templo de Jerusalém, né, ali nessas reuniões dos sacerdotes. E claro, os sacerdotes que se reuniram para pedir para o Azedamoá e os seus companheiros, né, os seus 2 companheiros, para irem até Maria, claro que eles esperavam deles um retorno, né, e é muito interessante que eles aqui descrevem, né, eles se reunindo lá para, então, ouvirem o relatório dos sacerdotes, demonstrando muitas similaridades com o que a gente vê na Igreja Católica, por exemplo. Afinal de contas, a Igreja Católica foi praticamente o cristianismo inicial, né? Ele nasceu não a parte espiritual provinda de Jesus. Essa é independente da religião. Eu digo agora a religião mesmo. Ela veio, né, dessa herança dos judeus, incorporando muito dos costumes, das regras, da forma de lidar ali com o sagrado, que era o que eles conheciam, né? Então acaba que meio que eles julgavam que aquilo era importante, era necessário, e aí trouxeram, né, para sua religião nova. E claro, Jesus na época também tem uma passagem que ele faz, né, na última ceia, a divisão do pão e do vinho. Eu vou falar agora disso para vocês, que é um reflexo direto do contexto histórico, né, que eles estavam ali. E aí é interessante isso, né, que antes de iniciar a reunião, eles se juntam para fazer a leitura de alguns salmos de Davi, e aí tem ali ao lado deles a Arca da Aliança, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Esse baú onde estavam os pergaminhos da lei, que era extremamente sagrado para eles, e ali do lado o sumo sacerdote então reúne a todos, parte o pão, oferece o vinho para todos, né? E todos ali então comungam, né, uma forma de se ver e entender hoje, né, no nosso ponto de vista. E aí eles começam os trabalhos, né? Eles dão a palavra ao Azedã Moá, que vai então relatar o que ele viu. E eu achei interessante essa questão de repartir o pão e o vinho, né? Que já é algo que é algo que a gente pensa ser uma figura ou um gesto de Jesus ali naquele momento da última ceia, mas assim, a gente percebe através dessa leitura que era um ritual, era o comum, era o normal dos rituais religiosos ali da época, e isso tem um significado, certamente,
a Igreja Católica assumiu isso e fez, né, com que a comunhão se desenrolasse em cima, inclusive, né, dessas leituras do Evangelho em que se relata justamente a última ceia. Mas enfim. E aí ele começa o relato e até ele tá tendo muita dificuldade aqui, a gente consegue perceber, porque ele tem que tocar em assuntos que são muito difíceis de serem tocados por uma pessoa que teve, que vestiu a carapuça, né, enquanto Maria falava. Então ele começa aqui dizendo, inclusive, da questão da evolução das pessoas e das leis, querendo demonstrar que as leis também são algo que não estão escritos em pedra, apesar, né, dos 10 mandamentos terem sido escritos em pedra, era porque também não existia na época outra coisa, mas querendo dizer que a evolução ela se dá não só no nível da humanidade, mas também existe a evolução das leis que regem a humanidade. E ele trata aqui desse assunto, né? Começa falando disso, falando da questão do dízimo, né? Porque todos esses sacerdotes que viviam ali em Jerusalém, todos eram sustentados pelo dízimo pago por aquelas pessoas que tinham que fazer um esforço sobre-humano para dar conta de pagar a igreja e de pagar Roma, né? Porque eles não tinham que pagar apenas Roma, não era só Roma que cobrava os impostos. A igreja também exigia o seu quinhão porque ela precisava se sustentar. E não é um sustento realmente porque era difícil de sobreviver naquela época. Não, eles viviam na opulência, cheios de riquezas e de todos os seus gostos satisfeitos e não tinham a menor necessidade de nada, eles e os seus familiares, vivendo em palácios, vivendo em casas riquíssimas, né? Enquanto o povo estava sofrendo, estava nu, estava faminto, estava precisando de amparo e de apoio. E isso são um dos pontos que Maria, né, coloca o dedo na ferida. E aí ele vai falando, né, ele vai relatando tudo, mas ele às vezes dá uma paradinha assim para ver, né, e ele percebe que ainda estão escutando, que ainda ninguém está querendo falar. E assim, o sumo sacerdote, ele tinha o papel de, em um determinado momento de uma exposição, ele tinha uma sinetinha, ele tocava aquela sinetinha, e a partir do momento que ele tocasse essa sinetinha, todos os sacerdotes podiam falar, podiam argumentar e questionar e fazer qualquer coisa. Mas, até então, o sumo sacerdote não tinha tocado a sinetinha. Então, estava todo mundo assim, meio angustiado, porque ninguém quer ouvir aquelas verdades, querem a oportunidade de contra-argumentar aquilo que está sendo dito, mas o próprio sumo sacerdote está ali meio que hipnotizado por aquilo que está sendo falado e ele não para, né, o assunto. E até que chega um momento que o Azedamoá para de falar, porque ele tá meio constrangido, e o sumo sacerdote fala para ele, não, continua falando. E olha, eu vou dar um gostinho para vocês aqui do que ele estava falando. Quando ele volta a falar, ele fala assim: digníssimo príncipe da nossa venerada igreja, demais sacerdotes que nos cercam, o nosso maior respeito. O final da nossa história é mais objetivo, dado já termos conversado sobre muitos assuntos inerentes às leis que Deus nos enviou pelos grandes profetas. O tema principal é renúncia, porque falar da nudez, nos sobrando roupas, é muito fácil. Falar de trabalho, quando nunca o fizemos, é fraqueza de sentimentos. Falar que devemos suportar a fome quando nunca nos faltou o pão é falta de honestidade para com a própria consciência. Se queremos uma nação unida e um povo ordeiro, é preciso que haja justiça, e justiça somente pode haver pela força da igualdade que nunca existiu nessa terra. E é essa doutrina que aquela menina de 7 anos de idade prega. Sei que isso não é dela, ela é um instrumento que entendo como sendo de Deus. Então você veja, né?
Ele não segurou não, ele foi falando tudo, inclusive dando a opinião dele, afinal de contas ele realmente é um dos que, não só por estarem lá sentiu, ele estava também sendo amparado pelos ceareiros do bem aqui nesse momento, né, para dar o testemunho dele e ser o mais próximo possível daquilo que realmente foi dito pela menina, mas ele também é um homem que se deixou tocar de verdade pelo que ela falou. Ele ficou muito mexido com o que foi dito por ela e realmente diz aqui até que ele não conseguia conceber continuar da forma como ele era antes, né, nos termos de viver, continuar vivendo da mesma forma como ele vivia antes, né? E assim que ele então finaliza a sua fala, o sumo sacerdote ele faz então um comentário, porque naquele tempo em Jerusalém existiam as virgens que eram meninas, filhas de pessoas da alta sociedade de Jerusalém da época, que eram recebidas no templo para aprender ali o ofício das virgens do templo, porque tinha alguém tinha que cuidar do templo, né? Cuidar, limpar da beleza, das cortinas, e fiar, e sabe? E aí eram escolhidas algumas meninas, as quais eram, então, como diz, filhas, né, de pessoas do alto escalão, de alta hierarquia, né? Claro, sempre ligados à questão financeira de Jerusalém. E elas iam morar lá e eram instruídas e era toda uma coisa, mas se mantinham lá virgens para cuidar do templo. E ele faz uma sugestão, ele fala, olha, apesar dela não se encaixar exatamente nessa condição, porque ela não era filha de nenhum rico proprietário nem nada, eles fariam um convite para ela para que ela se tornasse, né, na época correta, uma das virgens do templo, para que eles pudessem ficar de olho nela e irem observando a sua conduta, as suas falas, para realmente confirmar tudo aquilo que estava sendo dito. Esse sumo sacerdote, nesse momento, ele realmente foi muito tocado pelas palavras, pelo relato do Azedamoá, e ele está falando com toda a sinceridade. Quando ele diz que quer que ela esteja lá no templo, ele não está querendo controlá-la, ele não quer impedi-la de nada, ele quer realmente constatar aquilo tudo que tem sido falado sobre ela e até protegê-la, né? Então é uma coisa interessante aqui que ele fala. E ele não permite, depois da reunião, que ninguém fale, que ninguém argumente. E ele encerra a reunião. E claro, os ânimos ali, gente, estão muito em polvorosa, né? Porque nem todos, obviamente, que estão ali conseguem ver da forma como o Azedamoá relatou. Muitos deles ali, inclusive, já começaram a notar as mudanças no Azedamoá depois de saber da vinda, né, dessa menina e tudo mais, que até isso eles colocam a conta de não tá batendo bem esse cara, olha só o que ele falou e tal. E aí eles se juntam, né, saem aí da reunião e vão ali para um pátio, e claro, os simpáticos, né, se juntam, e se juntam e começam ali a conversar e dizer que não, que aquilo era um absurdo. Imagina que uma menina dessa estirpe de Nazaré, né? Nazaré a gente sabe, quem já assistiu The Chosen sabe, mas quem de repente não sabe, era uma região em que vivia um tipo de pessoa que era, pelas quais as outras tinham muito preconceito, né? Então, se falar que era um nazareno fazia com que as pessoas torcessem o nariz. Então, imagina, uma menina de Nazaré, que isso, de forma nenhuma, ele tá louco, ele tá, sabe, não tá batendo bem da cabeça. E do outro lado, obviamente, nós sabemos que essas coisas nunca acontecem sozinhas, né? Tinham os espíritos das sombras que estavam influenciando aqueles sacerdotes ali para justamente
manter uma inimizade, manter uma antipatia por tudo aquilo que estava sendo relatado, porque é assim que eles querem, né? Eles querem justamente fomentar a discórdia, a descrença, enfim. E isso é o que a gente vai ver se solidificando depois da vinda de Jesus cada vez mais, né? Mas nessa época ainda está tranquilo. E aí eles estão ali no pátio, e aí eles mostram no livro, a partir do ponto de vista desses espíritos das sombras que estão ali em volta, e eles, claro, também começam a confabular, né, e falar, que isso, o que esse pessoal tá falando? Não é exatamente a primeira vez que eles ouvem isso, mas eles talvez nesse momento sentiram que a coisa está começando a ficar séria, porque eles perceberam que o sumo sacerdote ficou mexido. Então eles começam a bolar um plano para minar as chances dessa menina caso ela venha para o Templo de Jerusalém. E aí eles bolam um plano de atacar. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, para onde que vai as artimanhas aqui desses espíritos das sombras, eu vou ler um trechinho para você. Ele fala, né, o chefe ali fala para os companheiros: ainda é o sexo o melhor caminho para os nossos trabalhos, pois quase ninguém resiste à sua influência. Ele nivela reis e sábios com os próprios animais. Há realmente alguns desses sacerdotes que resistem a todas as provas, já os experimentamos. Mas a maioria deles, se vocês conseguissem acompanhá-los nas suas artimanhas sexuais, não acreditariam que fossem mestres dessa igreja. Eu os conheço bem porque os posso acompanhar com a qualidade que conquistei. A filha do príncipe da sinagoga não tem classificação. As suas visualizações sexuais ainda não materializaram suas intenções, mas creio que basta um toque para que tudo se realize. E esta é a oportunidade que temos para desmoralizar esses vampiros que vivem às custas dos outros que trabalham. Ainda mais, desnortearemos o velho Azedamoá com as suas ilusões sobre a menina que profetizaram ser a mãe do Messias prometido. Quantos já vieram aí, e o fim deles, filhos dos céus, assistidos pelo Todo-Poderoso, foi a masmorra e o apedrejamento? Onde estavam os anjos que os assistiam? Enfim, né, ele já ali percebe, já bolou um plano, ele vai atacar a filha do sumo sacerdote, que ele percebe que, apesar de ainda ser uma virgem, está com os pensamentos a todo vapor, né, no influxo de todos os hormônios da idade, e eles percebem ali uma brecha para entrar e estimular os pensamentos de ordem sexual para desviar ela do caminho, porque ela é uma das meninas, uma das virgens que participam do templo, né? Então, eles desvirtuando essa menina através dos próprios sacerdotes que estão ali, eles imaginam fazer uma bagunça que vai ficar difícil, então, de qualquer futura mãe do Messias, de se manter ali naquele lugar. E aí ainda falam que querem minar com o Azedamoá. Porém, eles não contam com o seguinte: os ceareiros do bem estavam ouvindo, eles perceberam a trama, né? E aí eles imediatamente vão à casa do sumo sacerdote para encontrar com a moça, né? A moça se chama Lisiane e ela estava lá na casa dela. Chegou a hora dela dormir, ela foi para a cama dormir, e aí eles, né, os espíritos superiores, quando eles têm esse desejo, eles conseguem provocar na pessoa o desdobramento, e eles provocaram nela um desdobramento para que ela estivesse em uma dimensão onde pelo menos conseguisse os ouvir. E eles ali aproveitam esse momento para conversar com ela, para estimulá-la, né, ao se juntar às virgens do templo, para não esquecer de ajudar os que sofrem, os que têm fome, os que são injustiçados, os que estão nus, os que estão doentes, né, não se esquecer de aproveitar a instrução que ela vai receber para também instruir aqueles que mais precisam.
e claro, envolvida numa energia, numa atmosfera de luz e de amor, que ela se sente num ambiente de muita paz e muita alegria e fica em êxtase naquele momento. E ela até fala isso, né? Isso deve ser os que os santos sentem. Se for o meu anjo da guarda, por favor, fica comigo para sempre. Eu quero sentir isso para sempre. E eles aproveitam esse momento para então dizer para ela tomar cuidado com os sacerdotes do templo, né? Que vão tentar perdê-la por essa de alguma forma, que ela deve se colocar de forma a se precaver de qualquer investida do mal, mas que apesar dela vir a sofrer possivelmente investidas do mal, que ela está sob o amparo do bem, que o bem não vai sair do lado dela, que ela, se ela mudar o comportamento, a forma de ver, ela vai estar sempre protegida. E aí eles estimulam também os sentimentos de amor e de bondade que ela tem, dizendo que foi por isso que eles se aproximaram dela. E aí ela acorda do êxtase, é amparada por uma aia dela, né, por uma empregada dela. E surtiu muito efeito essa visita dos ceareiros, porque ela acordou com a consciência do que ela tinha visto e ouvido. E ao despertar, ela faz um compromisso consigo mesma de se transformar, se aproxima da Eliseva. Eliseva era a pessoa que dirigia, né, os trabalhos lá no Templo de Jerusalém e que era responsável pelas meninas, né, que viviam lá no templo, e ela estava de muito esperando esse despertamento da Lisiane. Quando ela percebe, né, a Lisiane nessas condições, ela a acolhe com toda a alegria, com todo o carinho, realmente muito feliz pela transformação da Lisiane. E aí, claro, depois esses espíritos inferiores vão começar a realizar os planos que eles fizeram, né? E aí eles vão atrás da Lisiane, tentar estimular nela, né, inspirar nela pensamentos que a conectem com as ideias sexuais, e não conseguem, eles não encontram mais nenhuma brechinha, ela não dá mais nenhuma brecha, os pensamentos dela estão voltados ali para o estudo, para o trabalho, para auxiliar o próximo, e eles não conseguem intervir. E aí eles, claro, tem que usar um desvio, né, na cabeça deles, e aí eles têm lá os sacerdotes do templo aos quais eles têm mais acesso, e vão em um lá e influenciam ele para justamente começar a investir na Lisiane, tentar derrubar, né, essa proteção que ela tem através de insinuações e de chegar nela e de ficar tentando ela. E ela é muito taxativa, que absurdo, não, o que você está fazendo, né? Ele não conseguia penetrar nas ideias dela e ele se viu num lugar assim, é como se ele tivessem colocado um espelho na frente dele. Ele ficou com muita vergonha, ele começou a chorar. E os companheiros dele vieram ajudá-lo, e aí ele contou para os companheiros dele os tipos de pensamento que ele estava tendo, e os companheiros começaram a fazer vários trabalhos lá para tentar ajudar a livrá-lo, né, do espírito do mal. Mas ele ficou prostrado no leito, ele não tinha mais vontade de nada, ele estava, sabe, muito envergonhado, perdido. E aí ele até pediu a presença da Lisiane, e a Lisiane realmente estava muito transformada.
ela ouviu os relatos dele, porque ele assumiu, né, o que ele estava fazendo, contou para ela o que, né, o desejo, os desejos que ele tinha, e que ele estava muito envergonhado e tal, e ela ouviu isso tudo sem despertar nenhum desejo e também nenhuma raiva. Ela, como uma filha, o perdoou, beijou a mão dele de uma forma muito bonita, e isso tudo transformou ali a situação entre os dois de uma forma muito bonita, de uma forma muito que dava esperança realmente de que as coisas poderiam realmente se desenrolar cada vez melhor para tudo aquilo que estava sendo planejado pela espiritualidade superior. E aí no final do capítulo eles até falam uma coisa que é bastante interessante, que os ceareiros do bem não paravam de trabalhar ali na região de Jerusalém, né, em todas as oportunidades que eles encontravam para instruir, para ajudar, para libertar quem quer que seja, né, da influência de espíritos que estavam tentando inspirar ideias inferiores. E eles dizem que a própria Maria de Nazaré, quando estava em desdobramento do sono, também ia lá para as trincheiras, né, ajudar os ceareiros do bem nos trabalhos que eles tinham que fazer para justamente fazer o saneamento da atmosfera e das mentes e dos corações das pessoas para a vinda do Mestre. Muito legal, né? Essa parte do Templo de Jerusalém é muito interessante, que, né, a gente vai voltar a ela mais para frente para contar como é que foi a história de Maria lá. Mas fica para uma próxima, né? Afinal de contas, a gente quer contar com a presença de vocês aqui numa próxima oportunidade. Então, a gente se vê? Espero que sim. Até lá, pessoal.